Boa noite, igreja. Você que nos assiste na sua casa, é muito bom poder louvar o nosso Senhor, adorar a Ele e entregar a adoração que só pertence a Ele. E nesse momento de loucura no mundo, nós queremos lembrar que este domingo nós festejamos a Páscoa, em que lembramos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vamos cantar louvores adorando a Ele, lembrando do sacrifício, lembrando do amor, e que possamos, acima de tudo, agradecer a oportunidade que temos de estar aqui, poder adorar a Ele e entregar as nossas vidas a esse Deus maravilhoso. Vamos adorar Ele nesta noite. Pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei e a cabeça não tinha onde reclinar. Como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me falam que o que lhe espera de mim é renúncia, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai. O que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado, duramente açoitado, pregue pra morrer numa cruz.
estou consciente do que isso quer dizer. A simplicidade lhe trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai. O que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mas o que lhe falar eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mas o que lhe falar eu preciso viver. Amém, amém. Os que andavam desgarrados como ovelhas, que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Os que andavam desgarrados como ovelhas, que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte e do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte e do inferno.
seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Vamos tirar esse momento agora, nessa próxima música, para agradecer esse Cristo maravilhoso, que veio, viveu no meio, entre nós, e entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E que esse pensamento, que essa atitude de agradecimento não seja algo somente da boca para fora, mas que possamos entender do sacrifício dele e compreender o quanto amor está envolvido nisso tudo. E que as nossas atitudes possam demonstrar isso na nossa vida diariamente. Então agradeça a Ele, aí onde você está. Agradeça a Ele por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é. Que as palavras que saiam da sua boca sejam verdadeiras no seu coração. Te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador. Te agradeço. Te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador. Minha vida, sou vaso teu, Senhor. Tudo eu te entrego, teu reino aqui chegou. Te agradeço, Jesus Cristo, meu Salvador. Te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador.
mais uma vez. Te agradeço. Te agradeço. Eu livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador. Boa noite. Hoje é um culto muito especial. Não pelo formato, mas pelo significado da data. Esse é um culto de Páscoa. E esse momento agora é reservado aos dízimos e às ofertas. Eu queria convidar você em casa a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Esse versículo ele é muito forte, porque ele vem ressignificar esse momento dos dízimos e as ofertas para muita gente. Sabe, muitas pessoas, elas falam: você vai pagar o dízimo hoje? Outros falam: eu vou dar o dízimo. E o nosso trabalho é apenas trazer aquilo que o próprio Deus nos confiou. Deus não vai pedir nada a nós sem que antes Ele tenha nos dado a condição e a própria semente. Deus não peça que você retire sementes de outros lugares para semear na sua casa. Deus pede apenas para você trazer as sementes que Ele lhe confiou à sua casa. Nós trazemos os dízimos e as ofertas. Mas se isso lhe incomoda, se esse momento ainda é muito obscuro para você, por favor, não faça nada. Se para você é muito polêmico falar sobre dízimo hoje ainda, se é muito estranho para você ver uma igreja que coloca o número da conta bancária para você fazer uma transferência, se isso te incomoda, te escandaliza, irmão, por favor, não faça. Porque também a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E a alegria, ela vem acompanhada de gratidão. Páscoa é o ápice do amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu próprio Filho. O que eu posso recusar para um pai que entregou o seu próprio Filho? O que tem mais valor em mim, depois que eu entreguei o meu próprio coração a Cristo? Então todas as sementes que Deus confiou à minha mão, eu trago à sua casa. Nada mais, nada menos. E trago com alegria e um sentimento de gratidão, porque Ele me amou primeiro. Esse é um momento reservado não a crente, não a religiosos. Esse é um momento reservado àqueles que já entregaram seu coração a Jesus. E depois que nós entregamos os nossos corações a Cristo, todo o resto é todo o resto. E isso traduz nessa disciplina que também nós temos de adorar a Deus com aquilo que Ele nos confiou para gerenciar e cuidar também da sua casa. Se você divide esse momento de alegria e gratidão comigo, não há escândalo, há temor. O momento dos dízimos e das ofertas tem que ser acompanhado de temor a Deus. Que você faça isso com alegria, com responsabilidade, com gratidão. Deus o abençoe.
tristeza e em aflição, sem esperança e sem direção. Tua misericórdia se fez em amor. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Jesus estava e me libertou. Minha vergonha com sangue pagou e fez teu amigo, trazendo perdão. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em nós. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Essa parte que vamos cantar agora declara que o Salvador foi pregado na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? E é hoje que nós adoramos esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, e dizemos: o Salvador foi pregado na cruz. Trevas vieram, mas não era o fim. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor, teu eterno amor derramado em nós. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Adorem a ti, livre sou, pra sempre serei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, pra sempre serei. Que os remidos adorem a ti, livre sou, pra sempre serei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Amém.
sem mim, traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em nós, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Diga mais uma vez, teu eterno amor. Teu eterno amor derramado em nós, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Boa noite, igreja. Boa noite, amigos. Hoje é Páscoa. Nós celebramos em casa. Vocês também celebraram hoje na sua casa. Mas hoje à noite, junto, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler e estudar e falar um pouco sobre esse evento tão importante para cada um de nós. Na sua Bíblia, no livro de João, a Bíblia começa a falar sobre Jesus ficando preso. Em João capítulo 18, Jesus é preso. E eles começam a levar ele de um lugar para outro para fazer um julgamento dele. Capítulo 19 de João fala como Jesus é condenado à crucificação. Capítulo 19 fala tudo sobre a crucificação cruel e horrível de Cristo. Versículo 28 de João capítulo 19 fala sobre a morte de Jesus. A Páscoa, o tema da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Como uma igreja, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós falamos e celebramos a morte de Cristo. Porque foi a morte de Cristo que nos libertou dos nossos pecados. Porque foi a morte cruel de Cristo na cruz, o sangue dele derramado, que foi dado a Deus em troca, em pagamento dos nossos pecados. E isso nós celebramos na ceia do Senhor. O evento de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Porque a morte de Jesus na cruz, sem a ressurreição de Cristo 3 dias depois, seria apenas uma morte grandiosa, uma morte importante, uma morte que seria lembrado durante todos os séculos, mas não teria o poder de vida, de dar vida na salvação. Porque um salvador morto não consegue salvar ninguém. Por isso, a doutrina, o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição é tão importante para cada um de nós crer. Porque através da ressurreição, Jesus, ele derrotou o último inimigo do ser humano, que é a morte. E porque ele ressuscitou, somente ele possa garantir a ressurreição e a vida eterna por todos nós. Por isso, vamos começar agora em João capítulo 19, agora versículo 28. A Bíblia diz, versículo 38. João 19, 38.
Depois disso, depois da morte de Cristo na cruz, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Cristo, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Enquanto eu estou lendo isso, e enquanto todos nós estamos lendo juntos, eu quero que nós imaginamos a cena. Já vimos essa cena mais ou menos no cinema, nos filmes, mas eu gostaria que nós imaginamos a dor, a tragédia e a vitória desse momento. Hoje eu não vou voltar explicando versículo por versículo. Então por isso é importante que nós imaginamos enquanto nós lemos a cena. Ele, o José, estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. O capítulo 20 continua 3 dias depois. No primeiro dia da semana, o nosso domingo de manhã, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Esse outro discípulo é o próprio João, que está escrevendo esse livro. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Foi Maria com outras irmãs também. Versículo 3 diz: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois correram, mas o outro discípulo, João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Essa leitura, junto com outros ensinamentos da Bíblia, é muito importante para nós, porque é um fato que Jesus Cristo, 3 dias depois que ele morreu, literalmente na cruz, que ele ressuscitou pelo poder de Deus, ressuscitou dos mortos, segurando eternamente o nosso lugar, junto com ele, no céu. A Páscoa, o evento, o dia de Páscoa, o domingo de Páscoa, é normalmente o domingo do ano que a maioria das igrejas estão cheias. Mas hoje, elas estão vazias. Mas tudo bem. Eu acredito que hoje, especialmente, o significado do prédio da igreja ser vazio é mais apropriado. Porque como nós lemos 2000 anos atrás, algumas mulheres foram ao sepulcro para ver o corpo de Cristo. Eles encontraram um túmulo
vazio. Mas o túmulo vazio não mostrou a ausência de Cristo, mas provou que Jesus estava vivo. Agora, hoje à noite, todos nós estamos em nossas casas. Se alguém procurar o prédio da nossa igreja, no endereço da nossa igreja, em frente do Shopping Serra Mar, se alguém procurar e chegar ao prédio da nossa igreja, eles vão encontrar um prédio vazio. Mas isso não deve significar a ausência de Cristo em nossas vidas. Nós estamos provando, através da nossa adoração em casa, através da nossa fidelidade de continuar até separados, mas pertos no Espírito, ajudando uns aos outros, falando da palavra de Deus, incentivando, encorajando, ensinando, falando de Cristo, compartilhando a mensagem de esperança e paz em Cristo. Nós estamos provando, através do nosso prédio, por enquanto vazio, que Jesus ainda vive. Ele vive em nós. Oramos não apenas pela saúde das pessoas, que é importante nessa época orar por isso muito, mas oramos também pela salvação. Nós adoramos Cristo em nossas próprias casas. Nós amamos uns aos outros. Nós ajudamos os nossos vizinhos. E nós nunca paramos de compartilhar a mensagem que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Jesus está ainda no controle de tudo que está acontecendo hoje, que ninguém sabe nada que vai acontecer ainda. Nós temos a confiança, porque nós cremos no que a Bíblia diz. E se o pior que acontece é a morte desse corpo físico, nós temos a confiança, porque Jesus ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar e estar com Ele para sempre. É essa a mensagem da fé. Nós não confiamos no governo. O governo está aqui e eles podem nos ajudar. Mas nós confiamos em Cristo, o poder de Deus para tirar esse corpo físico, deixa morrer, deixa voltar para o pó. Mas essa vida nova que Ele nos deu permanecerá para sempre. E essa é a confiança que nós temos nesses momentos de incerteza. Estamos preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós, explicando como qualquer um possa receber Jesus Cristo como seu próprio Salvador. A mensagem da Páscoa é que Jesus vive e Ele ainda é capaz de salvar eternamente aqueles que por meio dele aproximar de Deus, pois Ele vive sempre para interceder por nós. A nossa fé não está confinada ao edifício da igreja, mas na pessoa de Jesus Cristo, o eterno Deus e Salvador do mundo. Por quê? Porque Ele vive. E a Páscoa é um momento que nós celebramos isso. É claro que nós pregamos isso todos os dias, mas o data é significante, porque foi um data que Deus colocou lá desde o Antigo Testamento. Então é importante que nós lembramos a ressurreição de Cristo nessa data mesmo. Mas não precisa uma igreja, um edifício cheio de pessoas para lembrar, porque é muito maior do que isso. O domingo de Páscoa faz nos lembrar que a mensagem da salvação, a mensagem da vitória sobre a morte,
da esperança de vida eterna, de paz aqui nessa terra, enquanto nós esperamos esse dia, não faz sentido nenhum para o mundo que não conhece Jesus. Desculpa. A mensagem da cruz confunde aquelas pessoas que quer provar tudo pelo que é visível. As pessoas que andam por vista e não por fé. Nós entendemos que o que a Bíblia ensina sobre a vida cristã é o contrário de tudo que o mundo acha que faz bom senso. A morte que traz a vida. Temos que perder para ganhar. Para ser levantado, temos que nos abaixar. O servo será o maior no reino de Deus. Por isso, tudo que a Bíblia ensina sobre a nossa salvação, sobre o caminho, sobre o plano de Deus, sobre a vida cristã, não faz sentido para aquela pessoa que está procurando algo grande. E por isso, nenhum, na sua própria mente, com seus próprios pensamentos, vão escolher uma vida cristã. Eles vão permanecer fiel até morrer. Ninguém faz isso. Somente aqueles que confiam em Cristo. Somente aqueles que são chamados para realmente viver esse tipo de vida. Somente aqueles que estão em Cristo, que receberam o Espírito Santo no momento de crer. Só esse povo, infelizmente são poucos, mas só esse povo que vão permanecer para sempre. A mensagem da Páscoa é a mensagem da fé. Ninguém é salvo ou será salvo por causa de Deus se revelou visivelmente a ele. Lembre que Jesus disse a Tomé, uma semana após a ressurreição dele, dentro daquela pequena sala, só com os 11 apóstolos, ele chamou aí e falou para o Tomé, porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Também o apóstolo Paulo disse que a nossa fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A ressurreição de Cristo aconteceu 2000 anos atrás. Mas nós cremos hoje com a mesma certeza que se fosse ontem e todos nós assistimos. Aí é essa certeza que a fé traz para nós. Às vezes durante uma crise, muitas pessoas procuram ajuda de Deus. Eles imploram a Deus para mostrar uma luz, um caminho, uma direção, um sinal da sua salvação. Mas o tempo todo que essas pessoas estão implorando a Deus, a Ele lhe mostrar a sua grandeza, para eles entender a significância dessa vida, do lado deles, encostado, talvez dentro de uma prateleira, cheio de pó, é uma Bíblia. Uma Bíblia que talvez eles ganharam, talvez um tempo atrás eles compraram, talvez eles acharam, mas nunca abriram para ler. Dentro dessa Bíblia encostado, dentro dessa Bíblia, desse livro cheio de pó, contém todas as promessas de Deus. Contém a mensagem da luz de Cristo. Contém a direção, o propósito da nossa vida e o caminho da salvação. Por favor, abre a sua Bíblia. Acha o livro que nós estamos lendo hoje, o livro de João. Começa desde o começo do livro.
capítulo 1 começa a descrever quem é esse Jesus Cristo. E antes de ler o livro inteiro de João, se coloca nos seus joelhos. Implora para Deus te dar entendimento, abrindo seus olhos espirituais, para entender e para ver o que a Bíblia, o que o Espírito Santo quer nos dizer através da sua palavra. Tira de longe de você as suas opiniões. Não deixe os seus preconceitos afetar o seu entendimento. Limpa a sua mente e apenas sentir e entender o que a palavra de Deus está dizendo. Leia a palavra eterna. Conhece o verdadeiro Jesus. Vê o que Ele fez e está fazendo por você. E aí, crer nele como seu Salvador. Recebe Ele eternamente na sua vida. A sua vida nunca vai ser igual. O seu destino será mudado para sempre. No momento de tanta incerteza, o mundo precisa confiar em algo concreto, fixo e estável. A única coisa que não muda, a única coisa que eu posso segurar na minha mão, nesse mundo inteiro, a única coisa que nós podemos ver em nosso mundo hoje em dia, que nunca vai mudar, é a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, mas aqui nesse mundo, quando nós morremos, nós não podemos levar nada. Você lembra que o Jó falou que nu nós entramos nesse mundo e nu nós saímos. A única coisa eterna que existe nesse mundo, que eu posso tocar e sentir, é a palavra de Deus. E a única coisa que eu vou levar para a minha eternidade será a palavra de Deus escondida dentro do meu coração. Por isso esse livro é um tesouro mais importante que nós possuímos hoje em dia. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim: pois toda a humanidade, tem pessoas que confiam nos homens. Confiar nos homens é importante, confiando na palavra, confiando em muita coisa, mas não confia nos homens para a sua eternidade. Não simplesmente ouve o que os outros falam e acha que isso eu posso basear a minha fé. Tomara que os pastores e os pregadores falem de coisas importantes e boas sobre Deus, mas a sua certeza, a sua confiança, você tem que ver na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quer dizer, não podemos confiar a nossa vida eterna nas palavras das pessoas, somente naquilo que é eterno, a palavra de Deus. E a palavra eterna de Deus aponta para a única pessoa que não muda, a única pessoa que entrou nesse mundo, que é capaz de guardar, de dar a nossa salvação, é Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Infelizmente, há muita gente, a maioria desse mundo, que não confia em Cristo. Eles não confiam
em Cristo, porque eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Eu acho que eu posso falar com total certeza. Se uma pessoa de qualquer religião, de qualquer cultura, acredita 100% na ressurreição literal de Cristo, que Ele morreu e 3 dias depois Ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, qualquer pessoa que acredita nisso, confiaria nele. O problema de não confiar é que não acredita na ressurreição de Cristo. Por isso, a celebração de Páscoa, a mensagem sobre a morte e a ressurreição de Cristo é tão importante, que é o base, é o central da nossa vida cristã e da nossa fé. Mas infelizmente, como eu falei, muita gente não acredita na ressurreição de Cristo. Mas isso não é uma novidade moderna. Desde a própria ressurreição, a maioria não acreditava e eles atacaram os apóstolos que pregavam sobre a ressurreição. Vamos ler nas suas Bíblias agora, em 1 Coríntios capítulo 15. Essa vai ser uma leitura mais longa, mas o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Coríntios. Tinha muitos problemas, muita divisão, e infiltrou dessa igreja um ensinamento que a ressurreição não aconteceu literalmente, que infelizmente muitos até hoje acreditam. Então vamos pegar essa leitura aqui em capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 1 até versículo 22. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apegam firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que é tão importante crer? Ele disse: pois o que primeiramente lhes transmite foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois disso apareceu a mais que 500 irmãos de uma vez só, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns jamais adormecidos, morreram. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também, Paulo disse, a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenho sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é as boas novas de Cristo. E temos que crer nisso para ter vida eterna. O Paulo continua dizendo: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, olhe bem, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso,
seremos considerados falsos testemunhos de Deus? Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E se Cristo, versículo 18, neste caso, também os que dormiram ou morreram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, os mais coitados, porque nós entregamos nossas vidas para seguir Cristo, porque nós acreditamos e cremos na ressurreição de Cristo. E se isso é mentira e todos os outros estão certos, gente, nós gastamos em vão a nossa vida pura, a nossa moralidade, a nossa santidade. Se não aconteceu a ressurreição de Cristo, nós estamos ainda no nosso pecado, porque Ele não pode ser um salvador morto. E a nossa esperança de vida eterna não existe. Portanto, irmãos, como Paulo está escrevendo aqui para essa igreja e para todos nós, temos que crer. E cremos porque há fato, porque é provas. Todos os apóstolos morreram porque eles pregavam o evangelho que contém a ressurreição de Cristo. Uma pessoa pode contar mentira. Uma pessoa pode enganar muitas pessoas a acreditar na mentira. Mas a pessoa que conta a mentira, essa pessoa não vai morrer para segurar essa mentira. Outros talvez. Outros que confiavam, com certeza, sendo enganado. Mas a própria pessoa que começa a mentira, não vai morrer, porque ele sabe que é mentira. Mas todos os apóstolos que conheceram pessoalmente Jesus antes e depois a ressurreição, eles que contaram, e eles que pregavam, eles que espalhavam essa palavra, e eles morreram cruelmente por causa de crer na ressurreição de Cristo. Paulo diz, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Pois da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Eu quero encorajar os irmãos, depois dessa pregação em casa, continua lendo, porque capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo principal que fala e descreve a ressurreição de Cristo e também de todos nós. Mas ele termina aqui, dizendo no versículo 22, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então a conclusão para nós hoje à noite é isso. Você está em Cristo. Porque somente aqueles em Cristo serão vivificados eternamente, ou ressuscitados eternamente. Para estar em Cristo significa que aceitamos o seu sacrifício na cruz como pagamento do nosso próprio
pecado que Deus exige. O salário do pecado é a morte. Nós cremos que o mesmo Jesus literalmente morreu na cruz, ressuscitou também literalmente 3 dias depois. E por isso somente Ele possa garantir a nossa salvação. A nossa fé nisso permite que o Espírito Santo de Deus invade as nossas almas, nos enchendo com a sua presença de Deus. E começa uma transformação dentro de nós. Deus cria uma nova vida divina e pura. E Ele cria nessa nova vida também dentro de nós. E nessa nova vida começa a mudar os nossos pensamentos. Começa a mexer com a nossa consciência. E faz uma sensibilidade para nós, para chegar mais perto de Deus, e mais perto das pessoas de Deus, e mais perto da palavra de Deus, mais perto das coisas espirituais. O crescimento dessa nova vida dentro de nós, que Deus criou e colocou, o crescimento depende em nossa obediência a Ele, às Escrituras, e o nosso desejo para aprender. A sua vida física, a minha vida física, está contaminado com o pecado. E ainda continua sendo contaminado. Por isso, um dia, o seu corpo vai morrer. Mas a sua vida nova em Cristo é eterna. É essa vida que será ressuscitado ou vivificado no dia que Jesus volta para nos buscar. Segundo o capítulo 15 aqui de 1 Coríntios, Deus vai milagrosamente unir a nossa nova vida espiritual que Ele nos dá com um novo corpo, um corpo celestial, um corpo imortal, um corpo eterno, um corpo visível. E nesse corpo nós vamos aproveitar toda a eternidade junto com Cristo no novo céu e a nova terra, junto com todos os irmãos que estão em Cristo, desde Adão até a última pessoa que pela fé crê em Cristo antes da volta de Cristo. E tudo isso é possível porque Jesus vive. Não existe uma doutrina mais importante do que a ressurreição literal de Jesus. Pois sem a ressurreição, a morte de Cristo na cruz foi apenas uma morte grandiosa, que podemos lembrar e honrar, mas sem o poder, sem o eficaz de salvar ninguém. Não seja, por favor, todos que estão ouvindo essa mensagem, não seja igual à maioria. Ter a coragem de sair da fila. Eu imagino o mundo bem simples, em 2 filas. Uma fila subindo para o céu, no caminho da cruz. Essa fila é bem menor, mas está subindo a cruz. E tem outra fila, bem maior, super grande, cheia de gente, achando que estão fazendo coisas importantes, correndo para lá, correndo para cá, conversando, fazendo as suas imaginações,
todas as suas declarações, coisa importante, correndo para lá, querendo mudar o mundo, fazendo essa grande número de pessoas, todos numa fila enorme, que chega na destruição, no inferno. Amigo, ter hoje à noite coragem de sair dessa fila, sair dessa comunidade e entrar em Cristo, muda a sua direção e Deus mudará o seu destino. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu oro, Pai, agora nesse momento, dentro de um prédio da nossa igreja vazio. Eu estou orando por todos que estão assistindo esse vídeo, para que nós conseguimos ter tanto certeza quanto o apóstolo Paulo tinha sobre a ressurreição de Cristo, em que ele entregou a sua vida inteira, todo momento de todo dia, sem ser preocupado com as consequências. E até ele morreu cruelmente por causa dessa crença. Mas a vida que ele vivia em Cristo mudou tantas outras vidas. E que nós, Pai, hoje à noite, como membros da nossa igreja, como amigos que estão assistindo esse vídeo, que nós andamos o mesmo caminho, imitamos o que o apóstolo Paulo fez e os outros apóstolos, enquanto eles imitavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles, Pai, que não creram, que não estão nesse caminho, eu peço, Pai, que o Seu Espírito Santo convence eles. Não tem que estar dentro de uma igreja, não tem que estar em qualquer lugar espiritual, mas que o Seu Espírito Santo convence as pessoas da necessidade de crer em Cristo, crer na morte dele, crer na ressurreição dele e crer que ele veio aqui para fazer tudo isso por nos salvar, porque ele nos ama. E que esse amigo que está tomando esse desejo, essa decisão, que nos procure para entender melhor como viver a sua vida cristã. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador eterno. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás,
e ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou, e apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga, sou feliz. Sou feliz. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Diga, sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Declare isso mais uma vez. Sou feliz. Sou feliz